Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição de número 11 da Escola Sabatina de Lições de Fé no livro de Josué. E o tema da nossa lição é Vivendo na Terra Prometida. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E o verso para memorizar diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Viver em uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que as pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Nesta semana, estudaremos Josué 22. É um desafio que surgiu de um grande mal-entendido entre o povo. No início do livro, Josué ordenou que as 2,5 tribos que receberam herança no lado leste do Jordão atravessassem o Jordão e participassem da conquista juntamente com as tribos do lado oeste do Jordão. Agora que a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para voltar. No entanto, no oeste do Jordão, na terra de Canaã, eles construíram um altar que gerou preocupação entre as tribos do oeste do Jordão. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como podemos promover a unidade na igreja? Porque é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar nas intrigas? Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir nesta semana. Então vamos lá para a parte de domingo. Comprometimento. Pergunta de número 1. Leia Josué 22, versos do 1 ao 8. O que esses versos nos dizem sobre o compromisso dos Rubonitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés? Segundo Josué, as tribos do outro lado do Jordão haviam cumprido plenamente os deveres estabelecidos por Moisés e por ele próprio, o que significava uma dedicação significativa e um sacrifício em nome da causa comum de Israel. Eles haviam lutado ao lado de seus irmãos todo esse tempo, ou muito tempo, o que na realidade significou cerca de 6 ou 7 anos. As esposas e os filhos daqueles israelitas haviam sido deixados em casa, no lado leste do Jordão, mas eles decidiram lutar lealmente ao lado de seus irmãos, enfrentando a ameaça de ferimentos e morte na guerra. Esses versos destacam indiretamente a importância da unidade da nação e da terra. Além disso, preparam caminho para a história que se segue, que em última análise trata da unidade. Será que as tribos israelitas permaneceriam unidas, apesar da forte fronteira natural que o Jordão formava entre elas? Permitiriam que a geografia marcasse sua identidade nacional ou deixariam que a adoração comum ao único Deus se os mantivessem como a nação escolhida por ele?
unida e forte sobre sua orientação teocrática, Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade era possível. Eles não serviam aos seus companheiros israelitas, mas ao próprio Yahvé que os havia encarregado de sua missão. Encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus e não apenas para os seres humanos. Que chamado poderia ser mais elevado do que trabalhar para o Criador do universo? Nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que gloriar a Deus. Não a nos gloriar a Deus. Ajudar as pessoas é gloriar a Deus. É trabalhar para Deus. É isso que nós devemos fazer. Trabalhar para Deus, servir a Deus. Essa é a missão que Deus nos deixou. Fazer o bem para as pessoas. Na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. Às vezes é fácil fazer isso. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Se mantivermos diante de nosso elevado chamado, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição de pecado. A pergunta que está aqui, no rodapé. Em Josué 22, 5 e 6, relata que Josué apelou às tribos que estavam partindo para que permanecessem fiéis ao Senhor e depois os abençoou, como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros. Exatamente, se nós orássemos uns pelos outros, haveria o que dentro da igreja? Transformação. A igreja seria transformada. Essa oração é a oração intercessória. Nós precisamos orar uns pelos outros. Orar para aquele irmão que está passando uma necessidade, ajudar aquele irmão que ele está precisando de alguma coisa, fazer o bem às pessoas. É isso que vai ser transformada a igreja. Se um orar pelos outros e agir, a ação. Pega o exemplo de Jesus. O que Jesus fazia? Jesus era um homem de oração. Ele orava pelas pessoas e também agia, ajudava as pessoas. Jesus teve ali, ele alimentou mais de 4.000 pessoas com pães e peixes. Jesus primeiro alimentou as pessoas, depois ele veio com a palavra de Deus. Se você vê aquele irmão que está passando necessidade, ajude ele. Depois você vai com a palavra de Deus. É assim que a igreja vai ser transformada. Oração uns pelos outros, ajudando uns aos outros. É isso que Jesus fazia aqui na terra quando ele estava aqui. E Jesus nos deixou o exemplo na Bíblia. Basta nós lermos a Bíblia e aprender com os ensinos de Jesus. Vamos para a parte de segunda-feira. Acusações. Pergunta de número 2. Leia Josué 22, verso 9 ao 20. As histórias das tribos que retornaram. Quais acusações as tribos do Jordão Ocidental fizeram contra as tribos do Jordão Oriental? Até que ponto essas acusações eram bem fundamentadas? Nós não podemos acusar alguém sem conhecer a história dela. Você não pode chegar a acusar uma pessoa sem saber o que ela está passando. Você tem que saber o que ela está passando, não chegar acusando. Em contraste com o verso 1, em que as tribos do lado leste foram chamadas por sua forma usual, Rubenitas, Gaditas e assim por diante, aqui é usada uma expressão diferente aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, representando assim um grupo diferente.
Na narrativa, a expressão toda a congregação de Israel se refere apenas às 9,5 tribos a oeste do Jordão, enfatizando ruptura que havia se formado entre os dois grupos. De fato, a questão fundamental da história que se segue é se as tribos do lado leste do rio podem ser vistas como israelitas. Esperaríamos um desfecho mais pacífico para a história. No entanto, surge uma tensão quando se relata que as tribos do leste ergueram um altar no Jordão. O texto não explica os motivos desse ato, nem descreve a função do altar ou a atividade específica relacionada a ele. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, em que todo Israel entrou na margem do Jordão, para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora, para atravessar o rio na direção oposta, em ambos os casos, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar. Impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à mente é: o que significam estas pedras? Esse altar foi construído para sacrifícios ou era apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que, potencialmente, poderia levar a um conflito terrível. A pergunta aqui que está no rodapé: não devemos julgar os outros. O que isso significa? Vamos ler aqui. Em Lucas 6:37 diz assim: não julguem a vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Que esse texto nos explica o seguinte, que não devemos julgar as pessoas. Não devemos fazer isso. O julgamento pertence a Deus, a Jesus. É Jesus que vai julgar. Quem somos nós para julgar? Nós não somos nada. Quem vai julgar é Jesus, não somos nós. Olha o que diz aqui. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justos. Aqui em Coríntios 4:5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações nessas ocasiões. Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então nós receberemos de Deus a sua aprovação. Cada um vai receber de Deus o seu julgamento. Quem vai julgar é Deus. Nós não devemos julgar as pessoas. Você deve saber o que está acontecendo com ela antes de julgar. Lembre-se, quem vai julgar é Deus, não somos nós. O julgamento pertence a Deus, não a nós. Parte de terça-feira, assombrado pelo passado. Leia Josué 22, verso do 13 a 15, novamente, mas agora à luz de Números 25. Porque os israelitas escolheram Finéias como líder da delegação das 9,5 tribos? Vamos lá. Antes de aceitarem como verdade os rumores do que poderia ser considerado uma declaração de independência, as 9,5 tribos, agora chamadas 2 vezes de os filhos de Israel, enviaram uma delegação para esclarecer a intenção e o significado do altar. A delegação era composta por Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, que seria o sucessor de Eleazar após sua morte. Finéias já havia ganhado alguma visibilidade como sacerdote que havia colocado fim à devassidão de Israel em Baal-Peor. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão,
viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Finéias certamente teve alguma influência. Os outros emissários eram representantes das 9,5 tribos a oeste do Jordão, cada um sendo o chefe de uma família dentro dos clãs de Israel. A delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião com a fórmula profética oficial. Assim diz: a distinção aqui é que não era o Senhor quem estava falando, mas toda a congregação do Senhor. Eles lançaram a acusação de que as 2,5 tribos haviam cometido transgressão, traição e rebelião. O termo transgressão é a mesma palavra hebraica usada para descrever o pecado de Acã. Ocorre várias vezes nos 5 livros de Moisés. Os exemplos de Acã e Baal-peor servem como precedentes, um para traição e o outro para rebelião. Eles também expressam temor das 9,5 tribos de que o ato de construir um altar não autorizado poderia levar à apostasia, idolatria e imoralidade, o que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. Aqui na pergunta no rodapé diz assim: todos nós temos experiências negativas do passado, que moldam a maneira como lidaremos com incidentes semelhantes no futuro. Como a graça de Deus pode nos ajudar a garantir que as tragédias de nosso passado não determinem a maneira como tratamos as outras pessoas. Pegue o exemplo de Finéias. A praga, Deus mandou uma praga, ela matou 24.000 israelitas. Porque Deus falou que Israel não poderia se envolver com as outras nações. Estava tendo uma festa e os israelitas se envolveram com as mulheres midianitas. Não podia se envolver com elas, nem adorar os seus deuses. O povo de Israel estava fazendo isso. E Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. E esse israelita, ele trouxe essa midianita para o acampamento de Israel. Quando Finéias viu isso, ele teve zelo pela palavra de Deus. O que Finéias fez? Pegou uma lança, entrou na tenda onde estavam os israelitas e essa midianita. Finéias matou os dois e cessou a praga de Israel. Leiam aí Números 25. Vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês vão entender também. Leiam a história também para vocês entenderem que nós devemos ter zelo pela palavra de Deus. Vamos para a parte de quarta-feira. Uma resposta gentil. Pergunta de número 4. Leia Josué 22, verso do 21 a 29, à luz de Provérbios 15, verso 1. O que podemos aprender com a resposta das tribos do leste? A resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo no que diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações, essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A frase inicial da defesa, em Josué 22, 22, apresenta 3 nomes do Deus de Israel: o El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o Senhor. Essa frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois se torna um juramento solene
para eliminar as dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperavam que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. As 2,5 tribos também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça se fossem de fato culpadas. Então quem faz justiça é Deus. A justiça dessa terra é falha, ela falha, mas Deus vai fazer justiça aos fiéis. Deus não vai deixar impune a maldade, o pecado nesse mundo. Deus vai trazer justiça nesse mundo. E a justiça de Deus não falha. Segue-se uma revelação surpreendente que, por um lado, prova que a base da acusação era inválida. Um altar não servia apenas como local de sacrifício. E, por outro lado, revela sua verdadeira motivação. O medo da separação de Israel e não da apostasia foi a verdadeira motivação deles. Portanto, a construção do altar não era evidência de apostasia, como se supunha. Na verdade, era o contrário. Eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como faziam as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. É exatamente isso que nós devemos fazer, ser fiel a Deus, obedecer à exigência do Senhor, obedecer os 10 mandamentos de Deus. Essa é a nossa fidelidade espiritual, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. A preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica, quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos de seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade pelo fato de suas suspeitas terem se revelado erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Agora a pergunta que está aqui no rodapé. Como você lida com falsas acusações? Compartilhe alguns dos princípios que orientam sua atitude. Quando uma pessoa vir acusar você, não responda com agredindo, querendo com voz de bravo. Fale palavras mansas. Não queira você provocar uma ira. Que dizem Provérbios? A palavra ríspida gera a ira. Mas a palavra, o que? Doce, vai gerar o que? Tranquilidade. Você vai evitar de querer acusar a pessoa, ela querer acusar você. Você ficar acusando ela e você... Ela acusa você e você acusar. O que vai virar? É de briga. Então, você tem que ser calmo. Saber conversar. Vamos resolver. Para evitar acusações. Como foi que essa tribo fez. Eles não foram para cima da outra tribo. Eles responderam palavras boas para outra tribo. Para evitar uma guerra. É assim que nós devemos fazer. Para evitar brigas, saber responder, saber conversar. Pega o exemplo de Jesus. Jesus, ele fazia o bem. É assim que nós devemos fazer, seguir o exemplo de Jesus. Parte de quinta-feira, resolução de conflitos. Aí, a pergunta de número 5. Leia Josué 22, verso do 30 a 34. Como todo esse incidente nos ajuda a resolver conflitos e promover a unidade da igreja? Tá aí os versos. Ver também Salmo 133, João 17, verso 20 a 23 e 1 Pedro 3, 8, 9.
Eu quero ler 1 Pedro com vocês, como resolução de conflitos. Vamos lá. Ó, 1 Pedro. Quanto aos mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. A pessoa vem e faz maldade para você, você paga com o mal. Não. O que está falando? Que nós temos que ser compassivos, misericordiosos, humildes. Nós temos que ser assim. Jesus era assim. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Fazer ao bem. Não pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o bem. Uma pessoa vem e insulta você. Faça o bem para ela. Ela te ofendeu. Faça o bem. Ela veio e te ofende. Jesus te ama. Jesus não quer seu mal. Perdoe. Nós temos que saber perdoar. Se Deus, Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Perdoem. Amem. É assim que Jesus fazia quando Ele estava aqui na terra. A história de Josué 22 contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos cotidianos na família, na igreja e na comunidade. Primeiro, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. É claro que se as tribos da Transjordânia tivessem comunicado sua intenção de construir um altar, todo o problema poderia ter sido evitado. 2. Mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. As tribos do lado ocidental do Jordão acreditaram rapidamente no boato que havia chegado aos seus ouvidos e chegaram à falsa conclusão de que as tribos do leste do Jordão já haviam apostatado. 3. Converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com suas conclusões. 4. Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. As tribos do lado ocidental do Jordão estavam dispostas a abrir mão de parte de seu lote para acomodar as outras tribos, se o fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa de sua suposta apostasia. 5. Quando for acusado com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Faça isso. Dê uma resposta gentil para afastar a ira. Responder a uma acusação contra outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. 6. Alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2,5 tribos. Eles não estavam tão orgulhosos de seu julgamento que não pudessem admitir que estavam errados ao fazê-lo. Se as tribos do lado oriental do Jordão tivessem apostatado o povo de Israel, teria aplicado as exigências da aliança. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, a disciplina da igreja deve ser o último, sempre o último, e não o primeiro recurso. Depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem, como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consciente.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus voltar, quando nós estivermos com Jesus, vai ter briga lá? Não. No céu não vai ter briga, no céu não vai ter briga, não vai ter nada de coisas erradas lá. Não vai ter nada. Com Jesus, nós viveremos para sempre com Jesus. Não vai ter morte, não vai ter mais briga, não vai ter mais rancor, não vai ter mais ódio. Isso não vai existir quando nós estivermos com Jesus. Nós temos que saber perdoar aqui na terra. Alguém te acusou, dê uma resposta gentil. Não queira provocar ira. É assim que nós devemos fazer. Então essa foi a lição da Escola Sabatina, a lição de número 11. Vivendo na Terra Prometida. Então se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!